A paz do Senhor. A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo, mas isso não quer dizer que ela seja o mais lido, mesmo porque não é um livro comum, mas é um livro para ser vivido. Bem-vindo mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a Diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas da editora CPAD, com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 8, que tem o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. O textuário nos diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. A verdade prática nos diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Eu vou pedir para você curtir, se inscrever no canal, comentar, compartilhar pelo menos com um irmão, uma irmã, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A Bíblia, ela é a autoridade máxima, não há outra que sobreponha a ela. Ela é a nossa regra de fé. Ser comprometido, a palavra comprometido vem do latim compromittere, que significa que se une com alguém ou com alguma coisa. Então é um acordo em duas partes de algo que será realizado em uma promessa mútua. Então, quando nós estamos compromissados com a palavra, nós estamos comprometidos, empenhados, envolvidos com a palavra de Deus. E uma das grandes coisas que ocorreu com a Reforma Protestante foi o seu credo, foi no que eles acreditavam, e são doutrinas centrais do Sola Escritura, porque esses eventos da história da Igreja Protestante foi um dos mais importantes, porque após a Igreja estar tão distante da doutrina bíblica, os reformadores viram a necessidade de elaborar o seu credo e suas confissões. As principais doutrinas resgatadas pela Reforma se resumem em 5 solas, que são 5 pontos centrais que foram escritos em latim. Esses 5 solas, um deles é sola gratia, que significa somente a graça, sola fide, somente a fé, solos Christo, somente Cristo, sola Escritura, somente a Escritura, e sola Deo glória, glória somente a Deus. Então, eles formularam esses 5 pontos centrais do seu credo, das suas confissões. Somente a Escritura Sagrada é a única e suficiente fonte de fé e prática de todo cristão. A Bíblia é a suprema autoridade de vida e doutrina. Foi a forma que os reformadores conseguiram formular, para responder o em que eles acreditavam. Quando perguntavam a ele em que eles acreditavam, eles respondiam com esses 5 solas, mostrando que somente a palavra de Deus, somente a Escritura era a única regra de fé de todos eles, e isso era também diferenciando que havia uma diferença entre eles e os católicos. Lutero leu: o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17. E isso fez toda a diferença, porque havia os questionamentos internos nele. E quando ele leu, ele questionou sua própria crença. A fé é a única fonte de salvação
que só devemos dar glória a Deus e Cristo é o nosso único mediador com o Pai. A autoridade da Escritura é superior à da Igreja, que o que ensinam a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja ensina e que as tradições também ensinam. Já os Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Testamento e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e também mais o Livro dos Mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós, evangélicos protestantes, temos a Bíblia, mas temos também o nosso credo de fé, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Mas mesmo tendo a declaração de fé, que é o que o nosso credo, no que nós acreditamos, ela não é superior à Bíblia. A Bíblia é superior a qualquer livro. Ela é a nossa regra de fé. O que são pentecostais e os que são sensacionalistas, o que é ser sensacionalista? Eles acham que nós pentecostais são pessoas que não têm visão cristã e que acham que os dons espirituais cessaram, que foi fundamental na época da formação da igreja, mas eles não acreditam que ainda as pessoas são usadas pelo Espírito Santo. É assim que eles acreditam, o sensacionalista. Então, para eles, é impossível o Espírito Santo usar pessoas para realizar tais feitos. Para ele, cessou. É isso que quer dizer. O Espírito Santo foi atuante no início, lá em Atos, depois cessou. Nós sabemos que não é assim. Pois bem, eles têm a nós pentecostais que baseamos em crenças e práticas de emoções do cânon aberto. Eles acham que nós vivemos ainda com uma Bíblia que ainda está sendo acrescentadas coisas, e nós não é muito pelo contrário, é um equívoco muito grande, porque as revelações elas encerraram nos apóstolos e lá no Novo Testamento, e não há como adicionar novos livros. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, muitas das seitas e heresias, seitas e religiões que surgem com acréscimo de coisas, colocando coisas onde não tem, e aí surgem as seitas, surgem as heresias. E aqui já está dizendo que ainda que um anjo do céu desça apresentando outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema, pois já foi encerrado. Então, o cânon, a Bíblia, ela já está encerrada. Não há mais nada a acrescentar, não está aberto como muitos pensam. E nós não somos levados a emoções, nós sentimos emoções porque temos o Espírito Santo de Deus. Então, durante um culto pentecostal, e é isso que eles não entendem, nós sentimos a presença do Espírito Santo, e isso sim é algo muito forte que nos emociona, mas isso não quer dizer que nós estamos prestando um culto racional. Não choramos porque queremos chorar ou choramos por fingimento, choramos porque sentimos a presença de Deus e vemos quão soberano Ele é e que amor é esse que Ele sente por nós, pela humanidade. Nós não somos também deístas, como alguns declaram. Deísta é aquele que crê na existência de um Deus, mas não aceita nenhuma religião ou culto. Eles acreditam que Deus criou o universo, mas não interfere nos eventos da Terra ou dos seres humanos. Ele criou tudo e se ausentou. É assim que eles acreditam, que Deus veio, criou tudo e foi embora. E nós sabemos que não é verdade, porque se isso fosse uma verdade, para que enviar Jesus? Para que fazer que Jesus passasse por tudo que passou pela humanidade? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para morrer por nós. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de enviar Jesus. Então, cai por terra esse argumento. Então ele se importa sim pela humanidade. Se não fosse assim, não teria enviado o seu Filho amado. Eles não acreditam nas revelações dos profetas nem na Bíblia. O que é uma pena, porque Deus, Ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história de toda a humanidade. Então Ele está atento a tudo
tudo da sua criação. Nós somos, na verdade, teístas. O que significa ser teísta? É aquele que crê na existência de um Deus e que é criador de todas as coisas e que interfere sim nos eventos da Terra e toda a humanidade e acredita nas revelações, nas profecias e na Bíblia. Então nós não somos deístas que acham que Deus criou tudo e foi embora, se ausentou. Nós somos teístas com T, porque nós cremos que Deus é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento. E por isso ele enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. Devemos ter um cuidado, um zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela é baseada na Bíblia. Mas mesmo assim, ela não é superior à Bíblia. Ali é a base, porque quando você vai falar de Jesus para alguém e alguém aceita Jesus, ela precisa passar por um discipulado. Ela tem que entender o que é igreja, o que é Deus. Ela tem que entender o que é aquele momento, aquele lugar que ela está começando a se envolver, que ela nasceu de novo. Então ela tem que ter um entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo, de quem é o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons. Ela tem que ter esse ensinamento. Ela precisa saber como viver em sociedade como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Para isso, tem que haver a doutrina, sim, o ensino sistemático da palavra de Deus, o que não ocorria antes da reforma. Somente o sacerdote ficava ali na igreja católica falando em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e só respondendo amém em palavras repetitivas ali em oração. Então, quando houve a reforma, isso tudo caiu por terra e todos têm acesso. Qualquer pessoa hoje tem acesso a uma Bíblia, nem que seja no smartphone. Todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Mas não basta somente ter a palavra de Deus, uma Bíblia aberta em cima de um móvel, no lugar da sala como enfeite, e não haver uma utilização. Precisa utilizar, botar em prática o que está escrito aqui, que é o nosso manual, é a nossa bússola que nos leva ao céu através da palavra de Deus. Apologética significa uma etimologia que é da origem, que é um adjetivo, da apologética, do grego apologéticos, o que faz apologia. Nós ouvimos muito falar sobre apologia. Aquela música do funk faz apologia ao crime, apologia a tal coisa. Então, a apologia, ela tem o significado de defesa, dá uma defesa de alguém ou defende um pensamento, uma ideia de justificar. Então, a apologética é a defesa da fé. É você saber, no caso da apologética cristã, né? É a defesa da sua fé, né? É da defesa da sua fé. Antes, santificai a Cristo em vossos corações e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então, nós vamos vendo aqui que, antes de tudo, precisamos santificar a Cristo em nossos corações, sempre estar preparados e responder com mansidão à esperança que há em vós. Todo crente, quando for confrontado a respeito da sua fé, tem que saber responder dessa forma aqui, com mansidão em Cristo, está preparado em temor a Deus. Só é capaz de fazer a defesa da fé aquele que tem convicção da salvação em Cristo Jesus. Se você não tem convicção da salvação em Cristo Jesus, você não consegue fazer defesa da sua fé. Não é debater, não é discutir, mas é a forma de responder a pergunta, no caso, em mansidão, de maneira que o ouvinte se interesse pela questão.
é você aproveitar aquele momento, daquele questionamento, e ali você já vai evangelizar, você já vai falar de Jesus para ela. Jesus fazia isso muito bem, levando as pessoas a pensar com questionamentos, metáforas, e assim transmitia a palavra de salvação. Oxalá se todos conseguissem fazer isso, saber responder, a defender a sua fé com mansidão, com sabedoria. Aí vem falando sobre ensino ou doutrina. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte A, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Ensino ou doutrina é instrução, é instruir, né? Para que o crente não seja envolvido pelas heresias, é necessário que ele cresça na graça e no conhecimento. Só que as pessoas confundem essa graça. Para se manter firme, é preciso crescer como uma criança que está crescendo, e se ela não está crescendo, tem algo de errado. Todos nós sabemos, quando temos filhos, que começa aquela parte que tem que estar lá levando na pediatra, que mede, que pesa, que faz exame para ver se está faltando ferro. Então, se a criança não está desenvolvendo, tem algo de errado. Porque se ela crescer sem o suprimento necessário, ela vai ficar uma criança deformada. Então, é por isso que há muitos crentes deformados, roxos no nosso meio. Por quê? Porque não receberam o ensino adequado. Então, não estão crescendo realmente como tem que ser na graça e no conhecimento. Para que não tenhamos crescimento deformado, temos que crescer na graça e no conhecimento, que é tanto na salvação, quanto porque é tanto que salva e é que sustenta você. Essa graça é a que te salva e é a que te sustenta. A Bíblia é a revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Cristo é o centro e a chave das Escrituras. Cresça em conhecimento no que diz respeito ao nosso Salvador. Então nós temos que crescer no conhecimento em respeito ao nosso Salvador. Muitos não entendem o sacrifício de Cristo. Muitos estão na casa do Senhor e não têm entendimento do sacrifício de Cristo. A Bíblia, ela toda aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Você pode pregar o Antigo Testamento, mas sempre também falando de Cristo. A pregação, o ensino tem que ser cristocêntrico. Devemos entender mais sobre a nossa salvação. O conhecimento sobre Cristo nos impede de cair em falsos ensinos que negam a divindade de Cristo. Quando nós aprendemos mais sobre Cristo, nós não caímos em ciladas diabólicas que tem por aí, ensinos que só levam à morte. O tópico 3 vem falando dos modismos, cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate ao modismo e servir para defender nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem ao ensino bíblico e persuadir os contradizentes para que eles se convertam no Evangelho. Devemos fazer melhor para Deus. Meu Deus. E aí nós vemos aqui tanta coisa que surge. O que é modismo? Né? Modismo vem aquilo que está na moda, né? Mas que é passageiro. A moda é passageira. A roupa que você está usando hoje, amanhã já está fora de moda. Você vai estar usando, ela vai estar bem, bonitinha, lavadinha, sem nenhum furo, mas aos olhos do mundo vai estar fora de moda. E existe aquelas que vão e vêm, né? Que a moda dos anos 70, dos anos 80, muitas vezes você está vendo hoje nas ruas. Então o modismo é algo passageiro, não permanece para sempre. O que permanece para sempre é a palavra de Deus. Então, o que são esses modismos que ocorrem muitas das vezes, né? Como quebra de maldição hereditária, teologia da prosperidade, nova unção, confissão positiva. Isso tudo só traz confusão, esfriamento espiritual na igreja.
Eles não têm apoio bíblico. Esses movimentos não têm apoio bíblico, por isso não sobrevivem. Como tem a tal do cuspe santo. Modismo é desvio de doutrina. São desvio de doutrina, pois são invenções litúrgicas que são criadas sem nenhum fundamento cristão. Unção do riso, unção peniana, unção vaginal, cuspe santo, como eu já falei, e tantas aberrações que surgem no meio de várias igrejas que tem por aí. Como o autor colocou aqui, que eu me recordo muito, que é a do dente de ouro, que eu peguei essa fase na igreja do dente de ouro, e era uma loucura. Como também a unção do caicai, que o próprio autor aqui, ele colocou o sopro santo, do G12, a febre dos anjos. Nossa, falar que Jesus está aqui, ninguém glorifica, mas falar que tem um anjo passeando na igreja, todo mundo fica alvoroçado. Então existem essas aberrações, infelizmente existem, porque Cristo não é mais o suficiente para o ser humano. Então tem que criar coisas para que ele se apegue. Na verdade, estamos sempre criando bezerros de ouro em nossas vidas. Essa que é a grande realidade. Porque o homem, quando vê a demora de Cristo voltar, como aconteceu com Moisés, que estava demorando a chegar, a voltar, a descer do monte, criaram-se um bezerro de ouro. Como Cristo está demorando a voltar para alguns, né? Porque Cristo pode vir para mim hoje. Como? Eu posso morrer hoje. Então Cristo veio para mim hoje. Pessoas criam bezerros de ouro. Esses modismos nada mais são que bezerros de ouro criados dentro da igreja, porque o homem precisa ter algo para se apalpar, para se apegar. Cristo não é mais o suficiente nos vossos corações. Essa é a grande realidade. Como também essas palavras que são algo que só revelam a altivez humana. Eu declaro, eu profetizo, eu decreto, eu. Ou então vira até para você e fala, irmão, não aceite isso. Quem somos nós? Quem somos nós? Então, a gente tem que observar essas coisas e temos que confrontar sim, porque são modismo, e não aceitá-las dentro do nosso meio, porque isso contamina muito e muitas pessoas vivem numa pobreza espiritual, uma miséria espiritual muito grande, quando vão pegando esses caminhos desses modismos e vão inventando coisas, inventam coisas. A Bíblia não é mais o suficiente para essas pessoas, e isso está sempre ocorrendo. Será que essas pessoas têm compromisso com a palavra de Deus, que é o título da lição? Essas pessoas estão envolvidas com a palavra de Deus? Porque se elas estivessem envolvidas pela palavra de Deus, elas observariam que isso não bate com a palavra, não condiz, não passa pelo crivo, não tem apoio, respaldo bíblico nenhum. Então temos que estipar os bezerros de ouro em nosso meio, que está ocorrendo em nossas igrejas. Vamos ler aqui em 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Essa expressão manejar bem, no original, vem falando sobre corte, um corte reto, assim como um agricultor quando está arando a terra, que faz aquelas valinhas, né? Aquelas valas para jogar a semente. Então o corte é reto, manejar. Então quer dizer que você tem que manejar a Bíblia. Ou como o pedreiro quando está levantando uma parede. Quando um pedreiro levanta a parede sem um prumo, então, meu Deus, tudo torto. Então é saber usar bem esse instrumento de trabalho. E qual é o nosso instrumento de trabalho? Nossa vida, né? É a Bíblia. Tanto um pastor como um obreiro, um professor, quem quer que seja um cristão, ele tem que se propõe a usar bem a palavra de Deus, para que não venha cometer heresias com palavras tortuosas. Para que não venha cometer essas heresias, tem que se estudar a palavra de Deus, que possa trilhar o caminho reto, assim para ser aprovado por Deus. Cabe a cada um de nós andarmos conforme a vocação em que fomos chamados.
Deus abençoe você e a sua família essa semana. Que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Jesus está à porta, não se esqueça. Se firme cada dia mais na rocha que é Cristo. E se Jesus não voltar, querendo o Senhor, nos vemos no próximo vídeo aqui no Resumo IBD.